Boa tarde, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, eu sou professor contratado aqui do município de Ilhéus, certo? Sou militante da Consulta Popular e sou representante também, membro da Atraduc, que é a Associação dos Trabalhadores Contratados de Ilhéus e Desempregados. Bom, eu vim aqui nessa Câmara hoje para falar sobre a situação dos professores contratados. A última vez que eu vi a sessão da Câmara, há uma semana atrás, um vereador convocou um professor contratado para falar nessa Câmara, né? Ele disse, esse vereador, Gerbson Moraes, o nome dele, ele disse que desafiava qualquer professor contratado dessa cidade a falar que não recebeu algo da prefeitura nesse final de ano, né? Antes de encerrarem os contratos. Pois bem, é uma pena o senhor Gerbson Moraes não estar aqui agora, porque ele convocou e eu vim, certo? Se o senhor Gerbson Moraes não sabe, né, e não sei se os outros vereadores da cidade sabem, mas os professores contratados da cidade de Ilhéus não receberam 30% do seu salário nesse final de ano. Isso nunca aconteceu. Todos os anos, todos os meses, os salários são pagos, e nesse ano em especial, os professores contratados sem aviso prévio ficaram sem receber 30% do seu salário em dezembro, o que foi um impacto, né? Vocês sabem que a gente tem família, tem aluguel, tem contas para pagar, e nem avisados foram os professores nesse sentido. Outra coisa, os professores de Ilhéus não receberam rescisão, né? A prefeitura diz que pagou a rescisão, mas nós trabalhamos 2 anos, e essa rescisão que foi paga agora, ela não chega nem à metade da rescisão de quando nós trabalhamos 1 ano no penúltimo contrato, antes desse último contrato que acabou, certo? Eu queria saber também qual foi o critério utilizado para o pagamento do que eles chamaram de rescisão, né? Porque nós temos aqui professores com 20 horas que receberam 1.200, professores com 20 horas que receberam 1.400. Estranho, né? Parece não haver critério. Os professores que receberam, né, por 40 horas de trabalho, alguns receberam R$ 1.900, outros receberam 2.400. Isso é uma rescisão, eu pergunto aos vereadores, né, que estão aqui presentes e que sabem também que o papel de vocês também é fiscalizar, né, o que acontece na cidade, principalmente na educação, porque a educação ela é base para tudo na nossa sociedade. Eu não preciso explicar isso para ninguém, porque todo mundo sabe. Os professores também não receberam terço de férias. Pela CLT, vocês sabem que terço de férias é devido ao trabalhador que trabalha 1 ano, né? Mas nós trabalhamos 2, o contrato foi prorrogado por mais 1 ano e não foi pago esse terço de férias. Muitos professores estão sem receber também as aulas suplementares que deram, né? Que a gente pode traduzir aqui no que a gente pode chamar de hora extra. Os professores, muitos não receberam. Tem estagiário da SEDUC, que recebe uma quantia de mais ou menos R$ 500, R$ 600, também que está sem receber não sei quantos meses. O ano já acabou, né? E estranho, né? O dinheiro sumiu, né, da educação. Agora, a prefeitura abriu outro edital aí para contratar e, pelo que a gente pode ver, vão contratar 365 professores. Agora eu pergunto, senhores, se ano passado nós tínhamos 750 trabalhadores contratados, professores, trabalhando na rede, como é que nós vamos operar com 365 contratados? Quem que vai ser posto nessas brechas que o edital, né, não cobre para trabalhar como professor? Nós, professores, temos conversado e temos percebido que pessoas estranhas têm entrado nos grupos dos colégios. Será que são essas pessoas que vão substituir os professores que não estão, nas vagas que não estão contempladas no edital? Eu proponho que, né, os vereadores aqui presentes, que puderem fazer o trabalho de fiscalizar, procurem saber sobre isso, porque tem acontecido movimentos estranhos aqui na educação de Ilhéus. Pois bem, o vereador Gerbson Moraes também disse aqui que a secretária atual de Educação era a melhor secretária de todos os tempos, né?
que essa era a melhor gestão da educação de todos os tempos. Que pena que o vereador Jefferson Moraes não está aqui, porque eu queria saber dele se ele tem filhos e se os filhos dele estão estudando na escola pública em Ilhéus, no município. Porque se não tiverem, né, eu acho que toda a fundamentação da fala dele em relação à educação na cidade cai por terra, certo? Porque se nós temos a melhor secretária de educação de todos os tempos, e a educação está bem, não tem porquê os filhos do vereador Jefferson Moraes estudarem em escola particular, né? Não sei, deixo aqui essa reflexão. Outra coisa, ele falou também que o IME aconteceu uma reforma no IME e que essa reforma foi uma maravilha, que não sei o quê. Eu não sei se o vereador Jefferson Moraes sabe, mas o IME, as aulas pararam para a reforma porque ele teve uma pane elétrica e quase incendiou. Então o colégio teve que parar, né, as aulas por um ano para essa reforma. Essa reforma foi uma coisa que aconteceu por falta de manutenção, por falta de estar alguém olhando a situação elétrica do colégio. Depois da reforma, meus amigos, né, o vereador fez a manifestação dele, eu acho que tem 2 semanas aqui na Câmara, não foi isso? Depois disso, no Carnaval, agora, choveu, e eu não sei se vocês sabem, mas o telhado do IME cedeu. Então, né, além da falta de professores contratados, que está havendo aí, né, que nós temos colégios sem aula, colégios funcionando parcialmente, o IME teve o telhado que cedeu, né, e as aulas tiveram que ficar meio que, como é que eu vou dizer, houve um rodízio, né, de turmas para funcionar, porque o teto do colégio que teve a reforma cedeu. Outra coisa, eu conheço todos os professores do IME. No IME, todos os professores reclamam de dar aula no calor, né? A reforma foi feita e cadê o ar-condicionado que não funciona? Lá tem ar-condicionado, nunca funcionou esse ar-condicionado. Se não vai funcionar o ar-condicionado, bota um ventilador, nossa cidade está muito quente. Não tem como dar aula assim. Essa reforma serviu para quê? Se não tem ventilador, se o teto caiu. E tem mais, o portão do IME, no final do ano passado, o colégio central dessa cidade, que é o colégio modelo da cidade, que é o IME, o portão de ferro, que é pesadíssimo, eu não sei se vocês sabem, mas ele também caiu. Ele caiu, ele poderia ter caído em cima de uma criança do 6º ano, do 7º ano, teria matado essa criança, né? Então, essa é a minha resposta à reforma do IME, que foi citada aqui pelo vereador Jefferson Moraes, certo? Inclusive, eu quero falar um pouco aqui sobre o papel do vereador, né? Porque, como eu sou professor, eu tenho que ser didático. Quando eu vejo um vereador tendo uma manifestação dessas, né, de apoiar o poder público contra a educação, claro que é contra a educação, né? Porque se nós temos, por exemplo, uma carga horária exacerbada, os professores, né, existe uma lei federal, a Lei 11.738/2008, que ela confere uma carga horária, por exemplo, de 20 horas, para um professor que tem 20 horas, ele tem 13 horas de interação com o aluno e 7 de planejamento. Aqui na Prefeitura de Ilhéus, quando o professor vai assinar contrato, ele assina lá que ele vai trabalhar 20 horas de interação com o aluno e 4 de planejamento, quando nós sabemos que, logicamente, trabalhando com mais turmas, eu vou precisar de mais horas de planejamento. Então, essas horas não são contempladas e a carga horária ainda está exacerbada. Ou seja, a Prefeitura de Ilhéus não cumpre lei federal. Então, eu convoco aqui todos os vereadores para, né, que façam um esforço de fiscalizar e brigar para que a Prefeitura de Ilhéus cumpra a lei federal. E, inclusive, saiu agora em dezembro uma resolução do Conselho Municipal de Educação, né, 03/2022, que também dizia que passava a vigorar a carga horária por lei federal agora, né, nesse ano. E, se vocês forem ler o edital que saiu agora, né, da Prefeitura para a seleção, a carga horária continua a mesma, né? Então, está complicada a situação da educação de Ilhéus, né? A gente não pode dizer que está uma maravilha, né? Porque a educação escravagista e coronelista ainda é um ranço, né, do escravagismo e do coronelismo. Por que um ranço? Escravagismo, porque quando você obriga, né, um professor a trabalhar muito mais do que ele deveria, né, isso é trabalho escravo, né? O professor que deveria ter, dentro de uma carga horária de 20 horas, por exemplo, 13 horas de interação com o aluno, ele tem 20, né? E é coronelista também. Por que é coronelista? Porque uma característica do coronelismo é o voto de cabresto. E se os vereadores e as pessoas aqui presentes não sabem, a Prefeitura de Ilhéus, né, através dos seus gestores, né,
tem a prática de colocar todos os contratados em grupos de WhatsApp separados dos efetivos durante eleições e impele esses contratados a andarem nas comitivas do candidato da situação, né, durante as eleições. Portanto, também, a educação de Ilhéus ainda continua com um ranço coronelista, né? Se utiliza cargos públicos, as pessoas se utilizam de cargos públicos para interferir, né, no voto da pessoa, da ideologia, quando a gente sabe que no artigo 5 a gente tem liberdade, né, de ter a filosofia que quiser, a religião que quiser e, portanto, de escolher o candidato que quiser, né? Mas os contratados, eles ficam ameaçados, né, por esse contrato todo ano e eles não podem ir de encontro, né, à gestão da SEDUC, né, aos diretores que fazem esse tipo de coisa, de colocar grupos de WhatsApp para apoiarem os candidatos da situação. Então, é uma situação em Ilhéus também que tem que acabar, né, porque isso não é certo. Outra questão, nós tivemos aqui no município, né, saiu em edital da prefeitura, no Diário Oficial, a Lei 4.141... Professor, só tem 1 minuto para concluir, professor. Ok, então vou resumir aqui. Então, nós tínhamos a lei, né? Temos a lei, quer dizer, tínhamos não, a Lei 4.141/2021, que dizia, senhores, ou a prefeitura faz concurso esse ano, ou prorroga os contratos, ou então justifica a impossibilidade de fazer concurso. A prefeitura não fez nenhum dos três, está abrindo nova seleção. Ou seja, a prefeitura e a SEDUC estão indo de encontro à Lei 4.141/2021. Eu convoco todos a fazerem a leitura dessa lei e ver que ela existe, certo? Então, a gente vive num município que não cumpre lei, nem federal, nem as próprias leis municipais. Eu tenho muitas outras questões para falar, né? Mas como o meu tempo foi esgotado, é isso? Vou parar por aqui. Se eu tiver a oportunidade de falar mais, a gente fala mais. Obrigado pela sua compreensão. Obrigado.